Bom dia, nós estamos de volta para o segundo e último dia da nossa 25ª Jornada de Psicanálise. Hoje nós teremos 2 mesas e após as apresentações, lembramos que encerramos com o vídeo da Orquestra Maré do Amanhã. A 4ª mesa tem como título Psicanálise e Literatura, e tendo como coordenadora Lídia Levi, doutora em Psicologia, coordenadora e professora do curso de especialização em Psicologia Jurídica da PUC Rio de Janeiro, membro psicanalista da SPC-RJ e da Associação Psicanalista Internacional de Família e Casal. Lídia. Obrigado, Liliane. Bem, é um prazer estar com vocês aqui hoje e coordenar essa mesa que eu tenho a certeza vai ser muito gostosa para a gente poder conversar e trocar ideias sobre esse tema tão interessante. Eu vou apresentar a vocês os 2 palestrantes. Primeiramente, o Pedro, que é Catapã, psicanalista e membro da EBEP. Ele fez psicologia na UFRJ, é mestre em teoria psicanalítica pela UFRJ, doutor em saúde coletiva pela UERJ, com bolsa no CNPq na Paris 7, é professor associado do curso de psicologia da UF e do programa de pós-graduação de mestrado profissional em psicanálise e políticas públicas da UERJ. Ele também é autor do livro Psicanálise, Criatividade e Depressão, publicado pela APRES. A outra palestrante, então, é Natália Timmerman, que é psiquiatra, formada pela Universidade Federal de São Paulo. O mestrado dela foi em Psicologia Clínica pela USP. Ela fez um curso de formação de escritores pelo Instituto Veracruz e é autora do livro Desterros, Histórias de um Hospital-Prisão e de Copo Vazio, que é esse último romance dela. Sua formação teórica é mais ligada à linha fenomenológica existencial e, atualmente, ela é doutoranda em literatura pela USP. Então, Pedro, estou te passando a palavra. Bom, muito obrigado, Lídia. Eu quero agradecer, antes de tudo, não só você, como a Liliane, como o Alexandre, como a SPC-RJ, que é uma instituição que eu tenho um carinho, que eu já tenho alguma relação com vocês há algum tempo, Foi realmente uma honra ter sido convidado para estar nessa mesa com a Natália, com quem vai ser um enorme prazer trocar daqui a pouco, Quando vocês me pediram para falar sobre psicanálise e literatura, numa jornada que trata do mal-estar no mundo globalizado, de início me veio um certo mal-estar, porque eu olhei para as outras mesas e vi que elas tratam muito diretamente a respeito desse tema do mal-estar no mundo globalizado, bem mais do que um título Psicanálise e Literatura. Isso me levou a ter que fazer um certo trabalho para articular na verdade, 4 temas: psicanálise, literatura, mal-estar e mundo globalizado. Então, a minha fala vai tentar alinhavar essas coisas de alguma maneira, tá? Então, para isso, o enquadre do meu discurso é o seguinte: nós estamos no mundo contemporâneo, particularmente no Brasil, mas não só, sabemos disso, diante de 2 tipos de discurso que frequentam as mídias, frequentam as conversas de bar, frequentam as famílias, que trazem, digamos assim, um certo desafio para o campo psicanalítico, mas acho que também para a literatura. Em primeiro lugar, o que eu vou chamar aqui, sem todo o rigor do mundo, porque não é o tema fundamental do que eu vou falar, de um discurso total neofascista. Um discurso que a gente poderia chamar de um discurso que se apresenta como absolutamente certo, absolutamente direto e que tenta se apresentar como um discurso sem equivocação, um discurso sem falhas, um discurso absolutamente irrefutável. Nesse discurso, a gente pode dizer que o sujeito singular desaparece. Por outro lado, mas o que eu quero dizer é que não é o outro lado, a gente pode pensar isso como uma fita de Moebius, no final das contas essas coisas se encontram. Nós temos um discurso que eu poderia chamar de um discurso neoliberal, que, entre outras coisas, seguindo um pouco aquela definição de neoliberalismo e de subjetividade neoliberal que Michel Foucault apresenta no seu Nascimento da Biopolítica, é um discurso do empresário de si mesmo, que, no fringir dos ovos, quer dizer o seguinte: é um discurso em que
há uma absoluta transparência de si para si. Se eu sou o produto e o gestor do produto que eu quero vender para os outros, eu tenho que ter absoluto controle sobre mim mesmo. E essa gestão transparente de mim mesmo, esse discurso absolutamente racionalista, claro, translúcido a respeito do que eu quero, também põe em questão aquilo que nós, em psicanálise, costumamos chamar de sujeito. Porque o sujeito, para a psicanálise, é, antes de tudo, um sujeito dividido. Um sujeito dividido entre, por exemplo, o que ele diz que ele quer e o que ele deseja, entre outras coisas, o que esse discurso neoliberal não admite. Eu chamaria isso de um individualismo brutal, se vocês quiserem, também. Né? Então, se você tem, de um lado, um discurso total, há também um microdiscurso total, que é esse individualismo brutal. Então, é dentro desse quadro que eu quero falar agora o que eu preparei. E, para isso, eu vou voltar lá atrás, em Walter Benjamin, no famoso texto dele chamado O Narrador, né, a respeito do Leskov. Ali ele apresenta, digamos, e ele está tratando de algo que ele via acontecer ali, né, nos anos 30, ou até os anos 30 do século passado, digamos, 3 estágios de uma certa discursividade que ele encontrava ao seu redor. Um primeiro estágio seria um estágio das grandes narrativas, né, em que nós somos modelados por grandes narrativas. O personagem do narrador é aquele contador de histórias que as pessoas se reúnem em torno dele, ele conta causos, mas como todo contador de causos, ele não só reproduz uma grande história, mas ele vai modelando conforme o gosto dele, conforme a estética do momento, para deixar ela mais picante, para deixar ela mais interessante. Ele, portanto, é um sujeito nessa história. Né? Há uma relação entre uma grande narrativa e um modo de ser sujeito ao relatar uma história. Nós temos um segundo momento, onde aparece a literatura, para Benjamin, né? Onde aparece particularmente o romance, e ele diz, isso aí já parece um sintoma da queda das grandes narrativas, pois na literatura um autor congelado, que uma vez que o texto está pronto, ele está pronto, ninguém conta um caos a partir do texto literário. Ele fica congelado daquela maneira, se repetindo daquela maneira. E um terceiro estágio, que me parece que é aí onde o Benjamin concentra o seu ataque no texto, é o que nós podemos chamar de relato jornalístico, relato construído em torno de fatos. A ciência positivista também trabalha dessa maneira, onde há uma absoluta dessubjetivação, não tem sujeito, é o fato que se impõe. Não tem sujeito a interpretar um fato, o fato se impõe e ponto. Ora, esse discurso dos fatos, ele se aproxima muito do que nós encontramos, seja no discurso neoliberal, seja no discurso do neofascismo, mesmo que os fatos sejam fake news, pouco importa. O que importa é que o sujeito se apaga ali. O Michel Foucault, ali nos anos 60, ele de alguma maneira flerta com essas indicações do Benjamin, sem indicar, é verdade, que está dialogando com o Benjamin, mas me parece que quando o Michel Foucault, em A História da Loucura, em alguns textos que a gente encontra hoje nos Ditos e Escritos, volume 3, textos sobre literatura, particularmente, quando ele decide conversar com a literatura, e particularmente com o tema do romance naquela altura, ele indica que pelo menos ele leu Benjamin. Né? No História da Loucura, quando ele pensa o romance moderno como um lugar de reexistência do desatino em comparação, em conflito com o racionalismo cartesiano que tinha dominado o mundo na Idade Clássica e depois a normalização moderna, ali aparece como uma resistência do desatino que a gente poderia aqui mais ou menos dizer que é qualquer discurso que não se alinha perfeitamente ao discurso racionalista, onde se localiza a loucura, né? O romance tem algo da loucura nele, e quando ele escreve, depois, no A Linguagem Infinito, que escrevemos para não morrer, nós modernos escrevemos para não morrer, me parece que a operação do Foucault de algum modo, pensar algo da ordem do sujeito como aquém da razão, aquém do racionalismo, aquém do discurso que vem de fora e tenta se impor àquele corpo.
algo aquém do texto, algo aquém de uma tentativa de modelização daquele discurso. Ora, nesse espírito dos anos 60, é que Lacan escreveu um texto que não é sobre literatura, mas que vai, de algum modo, dialogar com esse campo de discussões que aparecia ali, que é um texto chamado A Ciência e a Verdade. Um texto difícil, mas para situar a psicanálise em relação à ciência. No fringir dos ovos, o que o Lacan diz é que a ciência foraclui o sujeito. Né? O discurso da ciência foraclui o sujeito. É como se, para que a ciência seja efetiva, é preciso parecer para quem a executa e para quem lê um texto científico, que seja, que o sujeito não conta ali. De novo, os fatos se impõem, por exemplo. Né? A narrativa ou a operação matemática, a fórmula se impõe. O sujeito é tirado de cena. Pouco importa que foi Newton quem criou as leis de Newton. É esse o ponto na ciência. E a psicanálise se situa em relação a esse mesmo sujeito que é foracluído pela ciência, escutando-o, dando a ele dignidade, dando a ele fala. A minha aposta é que é exatamente isso que a literatura faz também. Bem, em ambos os campos, psicanálise e literatura, num primeiro olhar, o sujeito que fala ou escreve, ele cria uma narrativa fechada, como diz o Benjamin lá, no excerto que eu tirei do trabalho dele. Que se distinguiria, portanto, em primeiro lugar, e o mais importante aqui para nós, do discurso dos fatos jornalístico enfim, que faz o sujeito desaparecer. Mas se distinguiria, aparentemente, das grandes narrativas. Bom, mas eu digo, porém, parcialmente. Parcialmente. Então, aqui eu queria ver se vocês aceitariam essa hipótese que eu vou trazer aqui a respeito disso. Né? Porque tanto a psicanálise quanto a literatura, de algum modo, ao dar dignidade a esse sujeito que fala, ao criar um espaço em que o sujeito possa se pronunciar, no caso da literatura, eu não estou falando só do sujeito que escreve, mas especialmente na literatura moderna, né, que indica, tal como outras produções estéticas modernas, como Umberto Eco mostra, uma obra aberta, isso também permite que o leitor possa se posicionar, na medida em que as narrativas não são tão tintim por tintim, tão claras, tão translúcidas quanto quer, digamos, o sujeito neoliberal. As reticências são importantes na literatura. Então, tanto o leitor quanto o escritor, evidentemente, e na psicanálise, tanto quem relata o seu discurso quanto o analista que escuta, são afetados por aquele encaminhamento discursivo que podemos dizer que é uma forma de se mostrar sujeito, mas, ao mesmo tempo, aponta-se para algo maior, uma grande narrativa. Eu quero tentar demonstrar isso a partir do nosso autor de referência fundamental, que é Freud. Freud tem um texto, que eu acho um dos mais bonitos textos dele, chamado Escritores Criativos e Devaneio. Bom, traduziu-se também pelo Poeta e o Fantasiar. Enfim, vocês escolham aí o modo de traduzir o nome desse texto. Mas o que importa é, o conteúdo desse texto, apesar do nome ser Escritores Criativos e Devaneio, é um texto fundamentalmente sobre fantasia. Né? E Freud vai dizer ali que a fantasia está na base, seja do brincar da criança, do relato dos seus pacientes, como das obras literárias. A fantasia eu articulo ao que Foucault estava chamando de desatino, e, portanto, como Lacan demonstra muito bem, a fantasia, a fórmula da fantasia é a relação do sujeito barrado, do sujeito dividido, de que eu falava no começo, com, digamos, algo inescapável e que sempre escapa, algo que ele não consegue dominar, que o Lacan vai designar como objeto A. Não vou entrar aqui em definição de objeto A, o que importa é que é como ele se relaciona com aquilo que não está incluído, que sempre excede. O modo como essa relação se constrói é a fantasia para Lacan. Mas Freud ele especifica um pouco mais essa construção da fantasia de um jeito muito bonito. Ele vai dizer que a fantasia é um entrelaçamento entre passado, presente e futuro.
Portanto, é a construção de uma continuidade temporal. É a fantasia que o faz. E, portanto, é a fantasia que situa o sujeito dentro de uma história. E, nesse mesmo texto, Freud faz um comentário jocoso, interessante, que é: se os meus pacientes soubessem que as fantasias que eles têm tanta vergonha de contar são muito parecidas com o que vários outros pacientes contam, talvez eles não tivessem tanta vergonha, mas as fantasias eles guardam de forma tão vergonhosa para si mesmos que demora tanto para eles contarem. Ora, Freud está indicando que essas fantasias, por mais singulares e individuais que sejam, elas se repetem entre os sujeitos. Elas não são tão originais quanto a gente quer, mas também não são tão dessubjetivadas quanto, digamos, aqueles dois discursos que eu mencionei no começo da minha fala querem. Elas são exatamente o ponto de encontro e tensão, as fantasias, entre a formação de um sujeito singular e o preço que ele paga por ser atravessado por grandes narrativas. Daí o Freud, inclusive, vai desenvolver uma hipótese de fantasias herdadas filogeneticamente, enfim, a gente não precisa comprar esse peixe. Mas o que importa é que as fantasias nos atravessam transgeracionalmente. Ora, estamos perfeitamente dentro do campo do narrador. Sermos atravessados por fantasias transgeracionalmente e tomarmos a palavra para contarmos como essas fantasias habitam a nós mesmos, é exatamente o que o Benjamin tenta demonstrar que faz o narrador. O problema é que o neurótico chega à análise com vergonha. Essa fantasia foi individualizada. Essa fantasia foi descolada das grandes narrativas, pelas suas operações defensivas lá que ele construiu ao longo da vida. Ele vive, como diz lá o Lacan, um mito individual, em vez de experimentar o mito como compartilhado culturalmente. Né? É daí que o Freud vai dizer, por exemplo, que, de algum modo, o neurótico obsessivo vive lá sua neurose singular, que, de certo modo, evoca rituais religiosos muito mais amplos. Né? Um trabalho de análise, portanto, e eu diria que algo muito importante que a literatura nos permite também é justamente, ao construir uma narrativa e compartilhar essa narrativa, tentar mostrar para cada leitor que aquilo que aparece como algo absolutamente singular, seja para o autor do texto, seja para o paciente que relata a sua fantasia, ao mesmo tempo captura outros corações e mentes por aí. E se captura é porque, de algum modo, compartilha uma grande narrativa maior. Compartilha algo que atravessa todos nós. Né? Faz laço. Por que essas duas práticas, se a gente quiser chamar assim, psicanálise e literatura, ganham importância, então, no mundo contemporâneo? Porque, justamente, elas, ao mostrar, digamos, essa dobra entre a experiência absolutamente singular e uma experiência transgeracional, elas demarcam essa divisão e, ao mesmo tempo, junção e impossível, ou se eu não diria impossível, porque infelizmente talvez seja possível, mas que é desejável que não se desfaça, vamos dizer assim. Por que é desejável que não se desfaça? Ou seja, por que é importante que o sujeito permaneça dividido, se o sujeito se construa dividido? Porque é na divisão que é possível se transformar. É na, digamos, luta entre partes, é no conflito, é no atrito entre um fechamento em si e um atravessamento por outras narrativas, porque a gente se protege, seja de um discurso total que tenta se construir como uma nova grande narrativa, o discurso nazista lá nos anos 20, 30, o discurso fascista idem, e, de certo modo, o stalinismo também, tentaram se mostrar como uma grande narrativa que veio suprir as que se decaíam naquela altura, né, daquele grande decadentismo do começo do século XX, Morte de Deus, para a gente lembrar apenas uma, que parece que está bem vivinho agora. Esse tipo de construção narrativa lá do neofascismo, do neofascismo agora, tenta reeditar aquele empreendimento do nazismo e do fascismo históricos. Que na medida em que faltam grandes narrativas, nós construímos uma grande narrativa para vocês colocarem no lugar. Ora, o efeito se perde de novo o sujeito.
E, do mesmo modo, o individualismo absoluto do neoliberalismo também retira de cena essa possibilidade de câmbio, de intercâmbio entre dois campos. Se eu sou brutalmente individualista, não me interessa o discurso dos outros. E, como eu disse do outro, se eu sou absolutamente aderido a essa nova grande narrativa nazifascista, eu também experimento ela de modo diferente lá do narrador do Leskov. Eu não acrescento um ponto. Elas são narrativas totalitárias, nada se acrescenta, obedece-se apenas. A psicanálise e a literatura, obviamente, não são os únicos campos que oferecem essa possibilidade, mas são campos que oferecem essa possibilidade, e creio que são dois campos que estão em desvalia atualmente. Portanto, essa intervenção também é uma intervenção política, no sentido de reafirmar esses dois campos como campos em que essa experiência se dá, essa experiência do sujeito dividido, que nos protege desses dois grandes perigos que nos assolam hoje em dia. Né? Então, para terminar, para fazer uma última relação entre esses autores que eu trouxe aqui, eu quero voltar ao Michel Foucault, ao último Michel Foucault, Foucault dos anos 80, quando Foucault justamente tenta alinhavar esses dois campos, né? Grandes narrativas e subjetivação, com, enfim, a proposta de que o sujeito ético se molda, se constrói exatamente em relação às normas que se impõem a ele. Né? É o Foucault do cuidado de si, o Foucault da estética da existência. O que ele propõe ali? Que o sujeito ético se forma em relação a uma grande narrativa como um sujeito que decide, não entre abraço ou não abraço a grande narrativa. Não é isso. Por exemplo, o exemplo que ele dá lá é o casamento. Né? Existe mais ou menos uma norma social que as pessoas devem se casar. Ora, não basta dizer que alguém decide casar ou não. Porque seja a decisão por casar ou a decisão por não casar, ela encontra justificativas as mais diversas na vida de cada singularidade. Eu quero casar porque papai e mamãe decidiram que eu tenho que casar. Não, eu quero casar porque eu estou apaixonado por fulano. Eu quero casar porque, enfim, a pessoa é rica, eu vou me viver melhor assim. Ou eu não quero casar porque eu sou contra essa norma, essa regra de que todos temos que casar. Eu não quero casar porque eu não encontrei a pessoa da minha vida. Eu não quero casar porque eu não tenho dinheiro para fazer uma festa de casamento, eu me sentiria humilhado se eu casasse dessa maneira. Enfim, existem diversas atitudes, digamos, microatitudes, que fazem aparecer um sujeito que não é simplesmente eu estou aderido ou não à grande narrativa. Por que eu estou trazendo esse Foucault do final de sua obra, né? E que ele provavelmente teria muito mais a dizer sobre esse assunto, né? Sua morte precoce foi uma grande perda. Porque me parece que é nessas microdiferenças em relação, seja a super grande narrativa do discurso total nazifascista, agora neofascista, seja ao individualismo brutal neoliberal, em relação a essas microdiferenças que cada um necessariamente vai fazer aparecer, porque eu aposto que o sujeito é dividido, apesar de tudo, é que é possível um psicanalista intervir para que uma análise aconteça e que, portanto, o sujeito possa se haver com seu desejo, possa, de algum modo, se situar de modo crítico em relação a essas duas grandes ciladas que nos aprontaram por aí. E acho que também é um campo bonito, um campo interessante, um campo que pode demonstrar que o sujeito ainda existe quando a literatura tenta tratar desses temas. Né? De certo modo, o relato do Primo Levi é um exemplo disso, em relação aos horrores que o nazifascismo impôs, e acho que também, em relação ao tema do individualismo absoluto, né, a gente pode encontrar, por exemplo, a poesia do Augusto dos Anjos, em que mostra um individualismo macabro, a poesia que está em Eu, já tem mais de 100 anos, mas ainda é bastante atualizada. Mas, como eu estou aqui diante de uma autora, que é a Natália, na verdade, eu trago tudo isso aqui como provocação, porque eu quero escutar ela falar sobre literatura, que ela tem muito mais lugar de fala do que eu. Né? Quando os amigos da SPCRJ me chamaram a falar sobre literatura e psicanálise, eu pensei, olha, eu trabalho criatividade, trabalho a relação entre psicanálise e arte, trabalho essas coisas. Eu não sou um especialista em literatura. O que eu posso falar, portanto, é de como esse campo da literatura, de algum modo, se aproxima do campo da psicanálise e vice-versa. Né? Mas eu acho que a Natália poderia nos trazer um discurso muito mais de quem está dentro desse campo, e que eu quero aprender muito com ela. Estou ansioso para o debate, então, portanto, que vem daqui a pouco.
Eu quero só terminar aqui minha fala agradecendo a SPCRJ por esse presentinho lindo que vocês me deram, que chegou ontem, né? Achei de uma amabilidade, de uma generosidade que falta no mundo contemporâneo, né? E que mostram a mim mesmo o quanto eu ainda me sensibilizo, eu não estou capturado por esses discursos aqui da transparência absoluta. Fiquei muito emocionado, quero agradecer a vocês por me botar em contato com, de novo, a minha divisão aqui, diante dessa dureza que nós estamos vivendo, especialmente nessa semana. Tá bom? Obrigado a vocês. Daqui a pouco a gente continua a conversa. Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro. Vou passar, então, a palavra para a Natália. Natália, com você. Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite, Sociedade de Psicanálise do Rio de Janeiro, Liliane, Alexandre e Lindy Naura, que é amiga do meu pai e da Marta, né? E foi por ela que o convite chegou até mim. Meu pai faleceu em 2019, então acho que foi por eles. Ela era amiga desse casal que era meu pai e a companheira do meu pai, né? Então, nesse sentido também é muito significativo eu estar aqui. E assim como o Pedro, é prazer enorme te ouvir, Pedro, muito, muito bom, reflexões maravilhosas, e acho que a gente está precisando mesmo falar e pensar e elaborar o que está acontecendo agora, né? E a literatura é uma dessas formas. Mas eu também me vi pensando como articular essas questões, né? O mal-estar no mundo globalizado, a literatura e a psicanálise. E eu vou começar falando que a minha relação com a psicanálise, como a Lídia falou, eu tenho formação em fenomenologia existencial, né? E quando eu fiz residência, na verdade, assim, eu sou uma pessoa que sempre quis ser escritora. Quando eu era pequena, criança, o que você quer ser quando você crescer? Eu queria ser escritora. E aí eu fui fazer medicina, porque meu pai era médico, mas também gostava muito de literatura. Meu pai é uma figura bem importante, como vocês já podem ter visto nesses 30 segundos de fala, que eu já falei 2 vezes dele. Mas eu fui fazer medicina, porque, enfim, ele era médico, e aí eu vou acho que falar um pouquinho só dessa minha história, minha relação com a literatura, minha relação com a psicanálise, como uma introdução. Nem estava planejado falar isso, mas enfim, vamos lá. E eu conto isso porque quando eu entrei na residência em psiquiatria, porque na verdade até o 6º ano eu não sabia, perguntava na aula de psicologia médica, por que você escolheu ser médica? Aí eu respondi, eu ainda não escolhi, eu não sei se eu quero ser médica. Eu já tinha o CRM praticamente e eu não sabia se eu queria ser médica. Porque eu queria escrever, porque eu queria, enfim, para mim era muito difícil, tanto que no 2º ano da faculdade de medicina eu fiz junto alguns meses, 1 ano e pouco de letras. E porque eu achava que a faculdade de letras me ajudaria a escrever, eu vi que não é bem assim. Mas, enfim, aí quando eu decidi, enfim, fazer a residência em psiquiatria, na verdade, até um pouco antes, eu tinha um amigo bem próximo que estava fazendo a residência em psiquiatria, e ele tinha começado a formação na Associação Brasileira de Design e Análise, aqui em São Paulo, e eu comecei a assistir umas aulas com ele, me encantei, e aí quando eu entrei na residência, eu já estava com os pés ali. E aí eu tinha a sensação de que, e era algo muito Lee Heidegger, parecia que desconstruía algumas coisas que, na residência, quando eu tinha que ler Freud, a sensação que eu tinha era que eu não conseguia articular esses 2 modos de pensar e que aquilo é quase como se eu ia me confundir, sabe? Eu não conseguia estar diante de 2 pensamentos que me pareciam naquele momento tão diferentes. E eu lembro que a minha professora, Julieta Ramalho, eu tive esses dias na Sociedade de Psicanálise de São Paulo, e foi muito significativo também por isso, porque eu relutava em ler Freud. Eu achava, para quem estava tentando e sofrendo para assimilar a fenomenologia existencial, aquilo era não só difícil, mas não fazia sentido para mim. E ela falava que eu estava com resistência à psicanálise. Eu ficava muito brava, porque eu falava, a psicanálise não me oferece saída, eu não posso recusá-la. Se eu estou recusando, é porque eu estou com resistência. E hoje, depois, eu fui me aproximar da psicanálise através da literatura. Eu, no doutorado, estudo 2 autores que abordam a questão da autoria, o Karl Ove Knausgaard e a Helena Ferrante, que inclusive acho que tem ele
é possível enxergar o Nausgård, que é esse autor norueguês que escreve sobre si mesmo, até como um exercício de fenomenologia existencial, e a Helena Ferrante é impossível ler sem se aproximar da psicanálise. Então, e aí eu fui... hoje em dia, ler Freud, eu falo, nossa, que delícia, que maravilhoso, que coisa... E assim, até é óbvio que isso também afeta a minha prática clínica, e hoje em dia eu faço análise, né? Talvez a Julieta tivesse razão, quando ela falava da minha resistência. Então, e assim, eu acho que são modos de pensar e de conhecer, de estar diante do mundo, e que nenhum é suficiente, né? Nenhum modo de olhar o mundo é suficiente, senão a gente não sabe de nem dos outros. Então, acho que, enfim, hoje em dia eu não me confundo diante deles, acho que eles só acabam sendo mais ferramentas para entender a complexidade do indivíduo e desse mundo nosso de hoje, né? E, bom, agora, chegando ao assunto da mesa, eu vou começar falando de um evento do qual participei ontem. Parece que eu estou fugindo mais ainda do assunto, mas não. Porque ontem eu participei de um evento, de um festival de literatura do Museu Judaico aqui de São Paulo. E é um festival de literatura, né? E eu achei a programação tão incrível que eu fui assistir as outras mesas, só que nenhuma delas falava de literatura. As mesas eram assim, ó, eu estou aqui com a programação: racismo e antissemitismo estão suficientemente narrados? Claro, narrados, estamos falando de narrativa, mas estamos falando de racismo e antissemitismo, né? O Brasil foi algum dia a favor da democracia? Essa foi ontem de manhã, eu saí chorando da mesa, que foi com a Thaís Bilenque, Roberto Simon, a Débora Maria da Silva, que é uma das fundadoras da Mãe de Maio. Ela perdeu o filho como parte desse genocídio negro que a gente vê no Brasil. Onde andam os Guarani? Existe uma judeidade literária, aí foi a Judith Rosenbaum, mas pensando nessa questão da identidade. Mas, assim, todas as mesas eram muito políticas, né? E a sensação que dava, e inclusive eu conversei sobre isso com a Fernanda Diamante, que é curadora, e ela falou: a mesa de vocês, porque ontem eu falei com a Ayelet Gundargushen, que é uma escritora israelense, é a única mesa de literatura do festival. Isso que ela falou, só que não dava para ser diferente agora, né? É quase como se, nesse momento que a gente está, não tem como a gente não falar de política. A gente está num momento muito crucial da história do país, né? E tentando entender o que está acontecendo, e tentando entender como a gente vai sair disso, como a gente vai lidar com isso. Acho que vocês que são psicanalistas, vocês devem ter... Enfim, eu até escrevi uma coluna sobre isso essa semana, como foi difícil lidar com o sofrimento dos nossos pacientes e com o nosso próprio essa semana, né? E tentando entender. Tentando elaborar, mas e o curioso foi que, enfim, eu fui assistir essa mesa de manhã e saí chorando e muito mexida, todo mundo sentindo o peso dos dias. E aí a mesa da noite, essa da qual eu participei, ela foi de uma leveza e de uma alegria, ainda que a gente não tivesse deixado de falar de política, que a sensação que eu tive saindo ontem era de que eu tinha recebido um abraço, que eu tinha me sentido acolhida, assim, sabe? E eu acho que esse é um dos papéis da literatura. Eu não acho que esse é o único, e eu não acho que com a literatura a gente foge do que a gente está vivendo, muito pelo contrário. A gente não foge porque a gente se leva junto, porque a gente está lendo, a gente leva todas as questões. E quando a gente está escrevendo também, eu falo ler, porque, para mim, ler e escrever fazem parte da mesma coisa que a literatura, né? Eu que sou psiquiatra e que tenho uma vida repleta de, enfim, mãe, tem tantas coisas acontecendo na minha vida que a literatura, o espaço para a literatura, tanto da escrita quanto da leitura, é o mesmo lugar, que para mim é casa, é chegar em casa. A literatura, para mim, é chegar em casa. Bom... E aí eu vou chegar nesse sentido, e um escritor que escreve hoje em dia, ele tem que se perguntar, né? Como dizer o tempo de hoje? Como dizer hoje?
né? E até porque quando a gente escreve para fazer literatura, a gente não está colocando em prática um conhecimento e uma teoria. Fazer isso enfraquece a literatura, porque a literatura é sobretudo uma forma, ela tem os temas, só que ela é sobretudo uma forma, e a forma precisa dialogar com esse tema também, né? Só que se a gente... a literatura vira panfletária. Lógico, acho que existe literatura de qualidade que defende bandeiras, vamos dizer assim, só que a literatura, o vigor dela não é esse, né? Tem um texto maravilhoso do Antônio Cândido chamado Direito à Literatura, em que... Ixi, vocês travaram, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? Ah, sim. Então tá bom. Que travou aqui, falei, que bom que vocês estão me ouvindo. O Direito à Literatura do Antônio Cândido, em que ele discute exatamente isso, o quanto a literatura é, sobretudo, uma forma que defender ideais não sustenta uma literatura, e ainda que a literatura possa e precise fazer isso, e é um dos meios de não só entender o estado de coisas, né, como transformar, né, porque a gente, enfim... no campo do impossível que surge a utopia, né? E a literatura é um dos lugares privilegiados, né? De, enfim, da gente sustentar a imaginação, o sonho, inventar o que ainda não existe. A gente vai precisar inventar soluções que ainda não existem para esse nosso mundo, para o nosso futuro, né? E aí eu chego no que foi escrever e publicar o livro pelo qual vocês me conhecem, provavelmente, que é o Copo Vazio. Eu tenho outros 2 livros publicados antes dele, o Desterros, Histórias de um Hospital Prisão. Eu trabalhei 8 anos no hospital penitenciário, e o meu primeiro livro, Desterros, ele é o fruto dessa experiência. Foi meu mestrado, e é curioso, porque meu mestrado foi em psicologia clínica, mas a minha autora foi a Hannah Arendt, a questão da liberdade para Hannah Arendt. E foi a partir dela que eu fui olhar para o que eu estava vivendo ali, né? E esse mestrado que virou esse livro foi um grande exercício de escrita, e é um livro pelo qual eu tenho muito carinho, porque ele é justamente o meu começo como escritora, que não por acaso surge na psiquiatria, né? Então, eu no começo da minha vida de escritora, eu pensava, eu quero ser escritora, só escritora, mas não tem jeito, eu sou psiquiatra também, né? A psiquiatria, a clínica, elas atravessam a minha escrita, isso não tem como não ser. Mas quando eu escrevi o Copo Vazio, eu comecei a escrever o Copo Vazio, ele foi publicado, ele foi lançado em 2021, em plena pandemia, né? A gente estava em casa, a gente tinha começado, a gente tinha começado a sair de novo, mas aí veio aquele recrudescimento e aquele medo, e foi um pouco antes daquele pico de mortos que a gente teve, aquela coisa tenebrosa, assustadora, e o Copo Vazio era um livro sobre amor. E eu pensei, eu senti uma certa culpa de publicar aquele livro naquele momento, né? Como é que eu vou lançar um livro sobre amor na pandemia, com as pessoas morrendo, com as pessoas sofrendo, com as pessoas... um livro, enfim, de literatura que aparentemente não tem nada a ver com o assunto, né? E as pessoas falavam, nossa, Natália, você escreveu um livro na pandemia, como você conseguiu? Eu falei, não, eu não escrevi esse livro na pandemia, eu comecei a escrever o Copo Vazio em 2015. Ele foi lançado só em 2021, foi um longo processo, é um livro curto, mas tem muita coisa por detrás dele. Foi um longo processo de escrita, de elaboração, de reescrita, principalmente, né? E eu tinha, claro, muitos receios com relação a... Acho que quando a gente publica um livro, acho que sobretudo as mulheres, né? Eu, por exemplo, hoje não tem como não dizer que eu sou escritora, mas demorou, acho que foi só talvez o 3º livro que eu tenha conseguido sustentar esse lugar de escritora, né? Mas uma das minhas inseguranças era essa, como que as pessoas vão receber um livro aparentemente apolítico naquele momento, né? Só que a minha surpresa, para minha surpresa, o livro foi muito bem recebido. E aí eu entendo isso de algumas maneiras, né? Primeiro, a literatura como esse refúgio, né? Como esse lugar, esse refúgio, mas que não é um refúgio, um lugar de cuidado, mas não é de fuga, né? E como um lugar necessário naquele momento, de tanta
de tanto terror. Também a literatura e Copo Vazio não deixa de ser um livro sobre luto, né? E naquele momento de um luto tão coletivo e individual ao mesmo tempo, a gente estava, assim, todo mundo conhece alguém que morreu por coronavírus, a gente estava assistindo cotidianamente o nosso governo, entre aspas, enfim, eu não preciso dizer, né, o que foi, todo mundo viu e a gente continua vendo o que foi aquilo, né? Vocês como psicanalistas sabem que muitas vezes não é diretamente que a gente vai abordar as nossas principais questões, né? E as coisas mais difíceis da gente abordar. Então, acho que o Copo Vazio, para quem não leu, é um livro que depois, e eu vou chegar aí, ele acabou virando um livro sobre ghosting. Quando eu escrevi o livro, ghosting, que é aquele comportamento super comum hoje em dia das pessoas, um casal está se relacionando e uma das pessoas simplesmente some. Quando eu escrevi esse livro, eu nem sabia que esse termo existia. Eu não sabia que isso era um comportamento recorrente. Mas o livro, ele conta, o núcleo, o coração do livro é o sofrimento da Mirella, essa personagem de ficção, mas que muita gente acaba identificando comigo, e eu vou chegar aí, a esse apelo autobiográfico que o livro teve. Ela sofre muito, porque ela está se relacionando com o Pedro faz poucos meses e ele de repente vai embora. Isso não é um spoiler, porque no primeiro capítulo já se sabe que é uma relação que não dá certo, né? E essa foi uma questão, quando eu fui escrever um livro sobre amor, como escrever sobre amor no século XXI, né? E sobre esse tema tão batido. Mas voltando para a questão do luto, eu percebi que falar sobre o luto de um amor, ler, né, esse trabalho narrativo, esse trabalho literário, era um dos jeitos de lidar com as perdas que a gente estava tendo também naquele momento, né? Talvez por isso o livro tenha encontrado um lugar de recepção justo naquele momento. Apesar desse enredo muito banal, né, o enredo do Copo Vazio poderia ser resumido a um tweet, né? É um casal que está se relacionando, o Pedro vai embora e some, e a Mirella fica ali sofrendo. O livro é isso. Mas eu escolhi escrever esse livro de uma forma fragmentada. E aí, falando dessa questão do encontro entre a forma e o tema, né? Por que eu escolhi isso? Primeiro que eu precisava tensionar essa narrativa, né? Eu precisava... Bom, uma história de amor, uma história de amor que não deu certo, que são as histórias que a gente conta, né? As histórias de amor que não deram certo. As que dão certo a gente só vive. Porque, assim, esses fragmentos são um jeito de tensionar essa narrativa e também de dizer dessa fragmentação do que a gente vive hoje, em tempos de internet, de aplicativo, da dificuldade que muitas pessoas têm em ler textos longos, tanto que muita gente que lê o Copo Vazio fala uma leitura fácil, uma leitura que são capítulos curtos, mas não era para ser fácil, era justamente porque são fragmentos, e são fragmentos temporais, né? Quase como se é um caleidoscópio de tempo, o tempo que se embaralha. E acho que esses fragmentos, eles refletem tanto esses cacos dessa personagem Mirella, que se estilhaça diante desse abandono, quanto os fragmentos, esses estilhaços do nosso tempo, assim, de compreensão, de velocidade, de eu, né, praticamente. E aí, bom, chegando ao eu, falando desse apelo pelo autobiográfico, eu estudo autoficção no doutorado, né, é uma das minhas questões. Os meus dois autores, eles, por abordarem por colocarem em questão a própria autoria, a Helena Ferrante, que é um pseudônimo, e se esconde, vamos dizer assim, e o Karlov Nausgaard, que escreve sobre si mesmo, mantendo todos os nomes, ou seja, movimento contrário, eles estão colocando em jogo a questão da autoria, a questão do eu. Só que a autoficção, esse termo que surgiu num livro, na quarta capa de um livro do Dubrovsky,
que é um termo que acabou pegando, acabou ficando, e isso diz muito sobre nós, né, sobre o nosso tempo. A autoficção, na teoria, ela precisa, para ser uma autoficção, o autor e o narrador e o personagem tem que ter o mesmo nome, o que não acontece no meu livro, né? A personagem se chama Mirella. É um narrador em terceira pessoa, né? Só que, assim, teve gente que em entrevistas, sem querer, me chamava de Mirella, como se me identificasse completamente com a personagem, né? Inclusive, eu digo, né? É um livro de ficção, eu não sou Mirella, é algo que eu preciso reforçar, né? E é muito curioso isso, porque quando eu escrevi o livro, de fato, eu aprendi a falar desse livro como uma árvore ficcional que nasceu de uma semente autobiográfica, vamos dizer assim, porque há mais de uma década, quase uma década, eu vivi uma experiência de um relacionamento muito curto, que a pessoa, assim, eu tinha muita vergonha de falar isso, falando dessa vergonha, né? Eu não queria falar isso. E a primeira entrevista que eu fiz, eu vou contar um caos. A primeira entrevista que eu fiz, que eu dei, eu fui super defendida, eu não falei nada disso, né? Falei que, e de fato, né, o livro, ele é uma mistura dessa semente autobiográfica com invenção, com escuta clínica, com coisas que eu li, com coisas que eu peguei, também emprestado de amigas. Assim, tem uma amiga que se identifica com a Mirella também. Ela me ligou um dia e falou: Natália, a Mirella sou eu, né? Pode confessar para mim, pode me dizer. E eu vi que não adiantava dizer que não. Eu falei, porque sim, também era ela, né? Mas ela, enfim, só voltando, me perdi um pouco aqui, né, nesse caos, mas, não, voltando ao caos, inclusive, quando eu tinha publicado essa entrevista super defendida, assim, não ia dizer que eu tinha vivido isso, né, que eu tinha sofrido o que depois eu vinha saber chamar ghosting. Aí uma amiga minha um dia me escreveu no WhatsApp falando: nossa, Natália, olha que legal, uma amiga minha que está num grupo de WhatsApp de jornalistas falou que estavam falando do seu livro, e ela mandou um print, assim, da mensagem, que alguém comentou sobre o livro, e aí uma outra pessoa falou assim: nossa, que legal, acabei de sair da terapia, o meu terapeuta, isso num grupo de jornalistas, tá? O meu terapeuta falou que conheceu a autora, e que conhece a autora, que estava próximo dela quando ela viveu a história que deu origem ao livro. E aí eu vi que não tinha como... E fiquei muito brava, que eu sabia quem era a pessoa, né? Mas que eu vi que não sabia, que não tinha como esconder isso, né? E depois saiu até no Fantástico. Foi aí que eu vi que, bom, agora não tem jeito, né? Agora não tem mais jeito, não sabe? Mas eu acho que isso diz desse apelo pelo autobiográfico, né? Como se... em tempos de internet, e a internet é algo que está muito presente no livro, né? A Mirella e o Pedro se conhecem num aplicativo de relacionamentos, e acho que essa é uma das questões também. Como colocar, porque a gente acha que a literatura vai tratar de grandes temas, de grandes coisas, mas uma literatura do nosso tempo, ela precisa passar pela internet. É assim que a gente se comunica hoje em dia, é assim que as pessoas se conhecem hoje em dia, muitas vezes, né? E isso potencializa, por exemplo, esse comportamento que recebe o nome de ghosting. Eu não sabia que se chamava ghosting, mas com certeza a tecnologia ela potencializa esse tipo de comportamento, né? E, bom, enfim, e aí eu vou contar rapidamente como obviamente não, assim, por uma questão ética, eu não falo para os meus pacientes lerem meu livro, né, óbvio, mas alguns leram e vieram me falar sobre isso. Primeiro, assim, é uma questão muito grande para mim como lidar com o fato de ser psiquiatra, de ser psicoterapeuta e ter essa aparição pública, né, como lidar com isso, porque E como lidar com o fato de que, enfim, esse livro, que ele é um livro de ficção, e eu tenho provas disso, né? Uma prova de que o livro é um livro de ficção. Por exemplo, tem um capítulo
em que a Mirella, ela começa a jogar Candy Crush, um joguinho, né, de computador, com a avó do Pedro. A avó do Pedro solicita amizade para ela no Facebook, e ela que quer estar próxima desse homem de qualquer forma, aceita essa amizade e fica muito feliz quando a avó dele quer jogar Candy Crush com ela, e entra numa espiral. Ela não consegue ficar jogando, atrasa trabalho, e ela se sente muito privilegiada pela avó dele querer jogar com ela. Só que depois que o livro já estava publicado, uma amiga falou: Natália, Candy Crush não se joga em dois, Candy Crush só se joga sozinho. O que, metaforicamente, eu acho até bonito, né? Ela achar que está fazendo com outra pessoa algo que só se faz sozinho, né? Mas, enfim, e é curioso também que depois que esse livro foi lançado e teve o alcance que teve, eu recebi alguns pacientes que me procuravam como se eu fosse especialista em ghosting. Né? Olha, eu sofri ghosting, será que você pode me atender? E aí eu tentava redirecionar e delimitar essa expectativa, né? Eu não sou especialista nisso, muito pelo contrário, né? Mas, enfim, eu vou contar só rapidamente, que a gente já está chegando ao fim, como que 2 pacientes que leram o meu livro, 2 pacientes que já eram meus pacientes, receberam a leitura desse livro. O primeiro, ele é um paciente que eu atendia fazia muitos anos, e acho que aí também o entrelaçamento da clínica com a literatura, mas de uma outra forma, né? Eu atendia ele fazia muitos anos, e ele nunca tinha conseguido falar sobre a homossexualidade dele para mim, jamais. E era uma paciente de psiquiatria, ele tinha um analista, né? E depois que ele leu o livro, e meu livro, ele na verdade, ele não fala dessa questão, assim, ele é um livro que não atravessa a questão da homossexualidade. Mas ele leu o meu livro e, curiosamente, depois que ele leu o meu livro, ele talvez tenha me sentido, não sei, tenha acessado algo meu, e ele, como num passe de mágica, essa porta se abriu. E a nossa relação, enfim, transferencial, de transferência com transferência, avançou muito a partir daí. Foi algo muito curioso, né? E uma outra paciente, que eu também atendi fazia muito tempo, e a fala dela foi algo que me colocou muito para pensar. Ela me escutou num podcast antes de ler o livro, e essa, assim, mais uma dessas questões, né? E eu percebo isso. Eu falo do copo vazio como escritora, ainda que muitas vezes as pessoas me solicitem como psiquiatra, né? Só que eu escrevi Copo Vazio, claro, eu sou uma escritora que é também psiquiatra, não escapo disso, mas ele é um livro de literatura, né? Tanto que tem muita gente que se decepciona um pouco porque, enfim, ele não é um livro que dá respostas, ele não é um livro que é fechado, né? E que dá não é um manual sobre como lidar com ghost, muito pelo contrário. Mas essa paciente, ela falou, para mim foi muito importante escutar que você tinha sofrido um ghosting, porque até aquele momento eu me sentia inferior a você, como se só eu sofresse, como se você, a partir dessa fala dela, eu pensei muito nesse lugar de psiquiatra, esse lugar de, enfim, claro, lógico, é um lugar de saber, é um lugar, a gente está, até o nosso silêncio, muitas vezes, e o nosso recolhimento, que é necessário, né, a gente está lá para escutar o paciente, não para dizer da nossa dor, mas o quanto para ela foi importante acessar a minha dor. Eu achei isso muito significativo, assim, sabe? E isso me apaziguou um pouco nesse sentido, né? O quanto, enfim, eu evito, logicamente, acho que no atendimento como psiquiatra eu não me coloco, mas como escritora eu não tenho como não me colocar, ainda mais se eu escrevo a partir de uma experiência que foi autobiográfica. E o meu próximo livro também vai, meu próximo livro vai ser uma autoficção, porque é uma personagem que se chama Natália. Aí sim, né? Aí não tem jeito, aí sim é uma autoficção. Mas
bom, acho que com essa fala eu quis passear um pouco pelas coisas sobre as quais o Pedro falou de uma forma muito mais estruturada, assim, né? Muito mais, enfim, organizada, vamos dizer assim. Para mim aqui foi mais um passeio mesmo. Mas acho que vai ser enfim, vamos bater um papo agora, conversar um pouco sobre essas questões aí que a gente trouxe. Então, tomo eu a palavra. Lógico que o debate pode ser super interessante, porque se trouxeram temas que possibilitaria ganchos para a gente entrar por muitos caminhos. Eu acho que eu vou pegar uma fala do Pedro, quando ele diz que nós somos atravessados por grandes narrativas. Quando o Pedro falou isso, a primeira coisa que me veio à cabeça foi uma fala do Freud. Nós herdamos dos nossos pais a nossa história, ganchos da nossa história, e precisamos tomá-la e reconstruí-la para nós. Então, na minha cabeça, eu sempre estava com as pequenas narrativas, as narrativas que nossos pais nos falam. Eles nos falam e, a partir daí, construímos alguma coisa, que é exatamente o texto Construções e Análise. Quando, diante do analista, temos que, de algum modo, reconstruir nossa história, e essa nossa história ela é ficcional. Construímos uma ficção a partir desse encontro com o analista. Aí, peguei carona também com a Natália, quando ela comenta que ela foi, de certa maneira, atravessada pela psicanálise tardiamente. Então, de algum modo, a psicanálise faz um efeito na história da Natália, e aí me surpreendeu um pouco que o personagem de Corpo de Vazio seja uma mulher abandonada que sofre por amor. Então, a minha primeira pergunta para a Natália seria se ela vê no personagem que ela criou uma fala que é recorrente, também lembrando de novo do Pedro. O Pedro disse que quando você vai para a análise, você se surpreende que aquilo que você está dizendo não é nenhuma novidade, que outras pessoas pensam e fazem a mesma coisa. Então, você acha que a sua personagem é uma personagem que traz um discurso recorrente do abandono e da mulher precisando ser validada por um homem? Ou você está trazendo alguma coisa da mulher do século XXI, um outro tipo de desamparo? Quer dizer, de que mulher é essa? É a mulher de sempre que precisa de um homem para ser validada? É uma mulher atual que é bem-sucedida, inteligente, e de qualquer maneira precisa desta relação? Que tipo de relação é essa? Seria a pergunta para a Natália, mas eu já vou voltar para o Pedro, na questão de ser atravessado pelos grandes discursos. Pedro, você me fez pensar numa situação que tem se ouvido muito no discurso de quem trabalha com crianças institucionalizadas, que é a necessidade de dar voz a essa criança. Aliás, a palavra dar voz a surgiu em muitos textos da psicologia, no sentido de deixar a pessoa poder falar de si. E crianças institucionalizadas, elas são muito pouco investidas, em princípio, pelas suas famílias, e depois elas ficam ignoradas, em princípio, como se elas fossem pouco faladas. Mas, na realidade, pensando bem, quando você fala do atravessamento dos grandes discursos, até que ponto elas são atravessadas pelo discurso da pobreza, do abandono, e cronificadas nesse lugar. Quer dizer, então é como se a gente tivesse uma parte de uma população que pouco fala de si, mas é muito falada pelo outro. E você sabe que eu passei por uma experiência muito interessante a partir de uma instituição, um instituto que existe em São Paulo, chamado Fazendo História. A gente pegou esse programa do Fazendo História com crianças institucionalizadas e se fez um trabalho numa instituição de provocar essas crianças a fazerem um álbum da vida delas. Elas seriam adotadas, elas construiriam um álbum para levar para o adotante.
Então, essa experiência, e aí eu gostaria de ouvir o Pedro, é como se você tivesse aí uma criança narrando para alguém uma história que ela não conhece, que ela pouco sabe, né? A partir de pequenos fragmentos da vida dela e conseguindo, nesse momento, construir uma história para ela. Tá? Então, como é que o Pedro vê essa questão dessa narrativa do ser falado e falar, né? E como a Natália vê essa questão do ser atravessado por um discurso do feminino, né? Pela psicanálise, o discurso atual, como é que vocês veem isso? Quem quer começar? Posso começar? Porque eu vou roubar um pouquinho da pergunta do Pedro também. Tá. Porque Lídia, quando você falou dessa herança, né, dessas grandes narrativas, da história na qual a gente chega, que já tinha começado, a história que nos é contada, eu acho que a literatura ela também se ocupa do não dito como herança, né, da história que não se fala, do silêncio, né, e aí eu vou aproveitar um gancho muito importante essa semana, que é o Prêmio Nobel da escritora Annie Ernaux, uma escritora da qual eu gosto muito, e cuja obra, não sei se vocês conhecem esse termo, é um termo que eu acho muito maravilhoso, e que ele não, diferente da autoficção, ele não pegou, mas que nesse meu estudo de literatura, foi um termo com o qual eu me encantei, e depois eu descobri, na verdade não foi muito difícil descobrir que eu estava tão encantada com esse termo, porque eu estava fazendo o que esse termo designa no meu próximo livro, que ele chama narrativa de filiação. Récit de filiation, é o Dominique Viard, se não me engano, um francês, que num livro que não está traduzido para o português, ele cria esse conceito, vamos dizer assim, de narrativa de filiação, que é uma narrativa dos filhos de quem sofreu traumas, né? E que, assim, o silêncio como herança, o que fazer com esse silêncio? E como contar essa história a partir como contar as lacunas, né? E é uma narrativa sem a qual, que precisa ser escrita para que a pessoa possa viver, vamos dizer assim, né? É ao mesmo tempo impossível dizer essa história, porque, enfim, o que foi herdado foi o silêncio, mas ao mesmo tempo é imprescindível dizer, porque sem saber da origem, essa pessoa, esse autor que vai se colocar a escrever, não tem como continuar. E a Annie Ernaux, ela foi uma das 3 autoras que inspirou a criação desse conceito, e é muito curioso, porque, e isso é uma outra coisa para a qual eu queria chamar a atenção, e que tem muito a ver com literatura, porque a Annie Ernaux, ela não escreve ficção. A narrativa da Annie Ernaux, segundo o que ela diz, é autobiográfica. O que ela diz não é a verdade sobre o livro dela, né? O autor não é mais o dono do próprio livro. Mas o livro dela, se a gente for ler, ela fala, por exemplo, num acontecimento, eu vivo para que eu possa contar. Não são narrativas de ficção, são narrativas autobiográficas, né? E aí eu lanço essa pergunta, que eu ainda não sei responder. Por que, enfim, né? Qual é a resposta dessa pergunta? Por que chamar a escrita da Annie Ernaux de autoficcional ou de ficcional? Isso saiu assim, inclusive na ficha catalográfica. Os livros dela são catalografados como romances, né? E não é. Isso eu acho muito curioso, né? Muito, muito curioso. Mas, enfim, só esse parênteses para celebrar esse prêmio Nobel dela e falar dessa narrativa de filiação. E chegando agora à sua pergunta, né, sobre essa mulher do século XXI, acho que uma das grandes coisas que me levou a escrever o Copo Vazio, primeiro assim, quando eu comecei a escrever, a Mirella se chamava Ela, com 2 L's antes, né, que eu intuía que havia algo do que ela vivia, do que eu tinha vivido, que não era só meu, não era só dela, e que tinha algo do feminino ali, né? E isso ficou como resquício no livro. Tô falando demais, né? Desculpa. Tem tempo. Tá. Isso ficou como resquício no livro, porque, enfim, como justificar que uma personagem se chame Ela? Aí, bom, o pai dela gostava de jazz. Então, a irmã dela se chamava Eta. Então, era Ela e Eta, mas depois
eu achei, depois quando o livro ele sofreu muitas modificações, eu achei que era um nome que não era bom, assim, que deixava as coisas muito óbvias. E aí eu passei, Mirella, que tem, vamos olhar para ela, né, Miriela, mas ficou como resquício, e a Marieta virou Marieta, e ficou como resquício o pai gostando de jazz. Então, tem o livro, ele também é de certa forma um palimpsesto, né? Os escombros do que ele foi estão ali, né? As transformações pelas quais o texto passa, elas acabam deixando marcas no texto. Mas a grande pergunta era, e eu quis exatamente que a Mirella fosse uma mulher independente, bem-sucedida, que não precisava daquele homem. Acho que essa é a grande questão, e esse é o grande centro do livro. Por que essa mulher, e como essa mulher, independente, ainda sofre tanto e se coloca tão fragilizada diante de um abandono amoroso? Né? Porque eu me fiz essa pergunta, e porque eu vejo, essa é uma grande questão. Né? Essa é uma grande questão. E eu acho que, enfim, o que eu fui entendendo ao longo do tempo, e aí depois uma das coisas que eu aprendi com o livro, eu li, não sei se vocês conhecem um livro chamado A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, são quadrinhos de uma autora chamada Liv Stromkist, é muito bom, muito bom. Ela é praticamente um tratado sobre o amor nos tempos do capitalismo tardio, é muito, muito bonito, e é em quadrinhos. E o que ela diz é que na época da Jane Austen, quando já existia ghosting, porque em Razão e Sensibilidade tem ali um ghosting, eu fui descobrir isso depois que eu já tinha... É verdade, depois que eu já tinha escrito o livro, Gente, eu tô falando demais. Eu vou depois, se der tempo, eu conto essa história de Jane Austen, tá? Porque senão, se deixar, eu vou. Mas a grande questão como essa mulher, e não só a mulher, né? Como as pessoas ainda são tão vulneráveis e frágeis diante do amor, se a gente vive... Então, e essa é a grande contradição, né? A gente tem a ilusão de que a tecnologia, de que essa, entre aspas, evolução, revolução, e a evolução humana, revolução tecnológica, entre muitas aspas, né? Que isso nos deixaria... imunes à nossa própria vulnerabilidade. E isso não é verdade, muito pelo contrário, né? A gente continua vulnerável, a gente vai ser sempre vulnerável, estar numa relação amorosa se colocar, enfim, se colocar vulnerável enfim, acho que o Copa Vazio, ele tenta articular isso, ele tenta tatear ficcionalmente essa questão. E aí, enfim, aí tem Helena Ferrante, Simone de Beauvoir, Mulher Desiludida, Helena Ferrante, Dias de Abandono, e eu gosto que na orelha a Fabiane Seques tenha me filiado a essas autoras, porque é justamente uma certa forma de... parece um pouco... como que se diz? Enfim, até meio arrogante me colocar... me filiar a Helena Ferrante e a Simone de Beauvoir, mas enfim... É uma continuidade dessa tentativa de pensar, né? Qual é o lugar dessa mulher, né? Aonde colocar essa força, aonde colocar essa fragilidade, né? E eu acho que a ficção é um dos lugares para a gente olhar para esses estados de coisas. E se der tempo, depois eu falo do livro da Liv Stromkist. Já passamos por Pedro, desculpa. Deve dar tempo para voltar. Tá. Vamos lá, Pedro, você, depois a gente volta para a Natália. Eu pretendo ser breve, porque imagino que deve ter pessoas outras também que possam querer intervir, né? Mas, Lídia, antes de responder a sua pergunta, eu queria fazer uma pequena intervenção a respeito do que eu escutei da Natália, né? Porque eu tenho a impressão que a fala da Natália, ela traz exemplos, né? Diversos, na verdade, que ela trouxe, digamos assim, um retrato do nosso contemporâneo que eu, de certa maneira, tentei demonstrar com a minha fala. Por isso, acho que houve uma conversa entre nossas falas. Qual seja, né? Que retrato é? Nós parece que temos, hoje, uma espécie de horror à fantasia. Né? Um texto tem que ser autobiográfico, ele tem que relatar algo indiscutível, um fato, ele tem que ser transparente, como se não pudesse haver espaço para fantasia. Eu entendo que isso é uma das razões do crescimento, né, do consumo, que a palavra é essa,
de textos de autoajuda, textos de autobiografias, ou biografias, pouco importa, enquanto aquele romance que se impõe como romance, como ficção, que admite a ficção que há nele, porque esses outros textos também são ficção, só que a pegadinha é que eles se apresentam como não ficção. Então, nesse sentido, até discordaria da Natália. O lugar certo é ficção, até para os textos que dizem que não são de ficção, como essas autobiografias e essas biografias, etc. Né? Pelo menos esse é o ponto de vista de um psicanalista. E aí sim eu vou responder um pouco a Lídia. Né? Eu achei ótimo você trazer o Construções e Análise, porque você lembrou da parte 1 e da parte 2 do Construções e Análise, mas o texto termina com Freud articulando a ideia de construção, a construção que os povos fazem. Você lembra disso? Sim. Ele fala disso lá, né? Os povos fazem construções. As construções que nós fazemos em análise são absolutamente análogas, vai dizer o Freud, às construções que os povos fazem, ou seja, as suas mitologias, as grandes narrativas que eu mencionava. Né? É um movimento absolutamente análogo. A questão é, por que será que isso se individualizou? Né? É esse o trabalho do Benjamin, tentar demonstrar como isso se deu. E que a psicanálise herdou. A psicanálise herdou as pessoas fazendo suas micronarrativas, acreditando que essas micronarrativas nada tem a ver com algo maior. Né? Você falou que nós somos marcados por grandes narrativas aqui também no Brasil. Claro que somos. E ontem falou-se um pouco delas. Para mencionar apenas duas, a colonização e a escravidão. São grandes histórias que nós vivemos, somos marcados por elas e parece que fazemos de tudo para achar que não somos. Né, que esquecemos delas, mas elas estão nas nossas fantasias que trazemos na análise, elas estão nos nossos modos de nos relacionar, apenas não se transformam muitas vezes em discurso. E aí, então, a questão dessas crianças abandonadas, enfim, eu não tenho tanta experiência nisso, mas o que eu acho que dá para dizer é o seguinte: ora, você estar dentro de seja um orfanato, um abrigo, algum lugar dessa ordem, sendo cuidado assim, isso tudo é discurso. No entanto, às vezes é discurso não falado. Isso é discurso. Né? Vamos lembrar aqui de coisas bobas e simples a respeito da família mais simples e vulgar, burguesa, com quem a psicanálise achou que só lidava com ela por muito tempo. Né? O fato do papai e mamãe terem uma cama de casal e o filhinho ter uma cama de solteiro é discurso, não dito. Mas a criança se coloca essa pergunta. Né? Da mesma maneira, essa criança nesse abrigo se coloca essa pergunta: o que ela faz ali? Né? Quando se fala em pai e mãe na televisão, o que é isso? Cadê meu pai e minha mãe? Essas fotos aqui, eu tenho que construir uma história a partir dela, e evidentemente que um trabalho de elaboração é justamente construir essa história, tentar pegar esses cacos e fazer uma construção, como você disse. Né? Essa construção, o que eu acho que é importante a gente sinalizar, ela é uma fantasia, ela não é uma absoluta reconstrução de uma história, o que às vezes as pessoas entendem o texto do Freud dessa maneira, né? Como uma absoluta reconstrução, como o arqueólogo faz, mas o que ele diz é o contrário. O arqueólogo não tem, ao pegar os fragmentos lá das ruínas, não tem como saber ao certo o que é que tinha ali, como era o tal palácio. Ele precisa fantasiar, ele precisa imaginar. A fantasia tem um lugar estruturante, é isso que eu quis dizer. Né? Ela viabiliza a possibilidade de um sujeito se apresentar como desejante e que possa, de algum modo, escapar dessa dureza do real e produzir algo de novo. Eu acho que nós vivemos, e grande parte do desprezo pela literatura ficcional que nós vemos no mundo contemporâneo é um sintoma da desvalia dada à fantasia. E acho que essa desvalia se deve por conta daqueles dois grandes blocos discursivos que eu mencionei no começo da minha fala, que me parece que são o grande problema. Seja o discurso da transparência neoliberal, em que acha que no final das contas, eu sou um senhor do meu discurso, seja e da minha história, seja as grandes narrativas reinventadas pelo nazifascismo, que retiram o sujeito como autor. Ele é apenas executor de uma história. Perfeito. Então, eu acho que a gente podia abrir para o debate, né, para as pessoas de fora que queiram perguntar. A Cecília, então, já podia estar entrando com as perguntas, né, Cecília? Vamos lá.
Tá bom, eu não sei o que vocês acham, eu tenho reunidas aqui 3 perguntas direcionadas à Natália e eu pensei em fazê-las em sequência, porque são distintas e interessantes, e eventualmente, havendo tempo, eu gostaria de fazer uma para o Pedro também. Então, tudo bem, Natália, se eu puder ler as 3 para você? Bom, a primeira delas é da Mariana Brício, que comenta assim: eu li O Copo Vazio nessa mesma semana em que a Annie Ernaux ganhou o Nobel fazendo uma literatura autobiográfica. Você vê a literatura indo por um caminho menos ficcional e mais autobiográfico para darmos conta de uma realidade tão traumática? Pergunto isso, inclusive, porque você tornou público quanto tem de você na Mirella. E completando, a literatura precisa ter função? A seguinte pergunta é da Lindinaro Canosa. Bom dia, Natália. Nosso agradecimento, prazer de te ouvir. O personagem que vive a experiência do ghosting sofre uma amputação amorosa sem possibilidade de fazer o trabalho de luto, que faz parte das perdas que podem ser simbolizadas. Pode nos falar sobre a diferença? E a terceira pergunta, da Silvia Fernandes. Natália, mesmo sendo um livro sobre o amor, Em Copo Vazio traz temporalidade. O antes, o depois, o agora, que abrem cada cena no livro. Você acha que, por ter escrito na pandemia, essa marcação de tempo falava também de um devir esperançoso necessário nos tempos pandêmicos? Vamos lá, ótimas perguntas. Calma, deixa eu anotei aqui, menos autobiográfico. Eu vou responder a primeira pergunta tomando emprestado a fala da Ayelet Gundargushen, com quem eu dialoguei ontem na mesa do Festival de Literatura do Museu Judaico. Ela é uma escritora israelense. Foi um encontro maravilhoso, muito significativo, e eu tinha resenhado o livro dela, que chama Outro Lugar, na 451, e o nome da resenha era O Lugar do Outro. E aí perguntaram para ela se ela gostaria de escrever autoficção, né, ontem. Eu estava falando disso, e ela virou e falou assim, não, jamais, jamais. E os livros dela, os 3 livros dela, que estão publicados aqui no Brasil pela Todavia, são romances muito bem estruturados e muito completamente ficcionais, ainda que ela diga que ela na criação de cada personagem há algo dela, algo que a atravessou, mas o que ela falou foi, se eu falar do meu dia, né, ontem eu fui almoçar em tal lugar e eu peguei o carro e fiz tal coisa, da realidade, às vezes isso tem muito menos vigor e força e significatividade do que a fantasia, do que o sonho, do que a ficção, do que o ficcional. Às vezes, com o ficcional, a gente chega em lugares muito mais verdadeiros do que com uma narrativa, dependendo de como isso é trabalhado literariamente, do que com uma narrativa da realidade. Agora, dialogando um pouco com o que o Pedro falou, que na verdade é ficção, né? Acho que tem um autor, inclusive o Paul Deman, que ele não acha que a autobiografia seja um gênero literário. Tem uma grande discussão a respeito da autobiografia, e o que ele chega assim, na verdade, se a gente parar para pensar, tudo é ficção, né? Tudo que se escreve é ficção a partir desse trabalho de linguagem, e tudo também é autobiográfico, né? Porque, enfim, até o estilo de um autor é autobiográfico, até o estilo de um autor está dizendo dele, né? Mas eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa indistinção também, que ele sustenta teoricamente, esse autor, o Paul Deman, porque, enfim, a gente vive tempos de fake news, né? O real existe, né? A gente precisa lembrar hoje em dia que o real existe, ainda que ele eu publiquei recentemente, na verdade, está para ser lançado um livro que eu escrevi com uma psicanalista, um livro infantil que eu escrevi com uma psicanalista, Abel Tati, chama Os Óculos do Lucas, esse livro, e uma das questões que a gente teve é um livro que fala sobre sonho e realidade, sobre colocar os óculos e as coisas ficarem embaçadas ou não, e uma das questões que a gente teve era essa: em tempos de fake news, como lidar com o sonho, né? A gente precisa preservar esse lugar, o lugar da ficção, o lugar do sonho, e distinguir isso da mentira, né? É diferente fantasia e mentira. A mentira é uma tentativa de versão da realidade,
né? E isso é muito diferente do sonho e da ficção. Indo para a segunda pergunta, né? Se a leitura, na verdade, complementa da primeira pergunta, a literatura precisa ter função? Não. E às vezes a função dela é não ter função, né? Justamente nesse mundo tão utilitário. É o lugar, a literatura é o lugar do, entre aspas, perder tempo. Né? Que é? E para mim é muito... Enfim, gente, eu vim da fenomenologia, ser tempo, né? A questão do tempo é uma questão crucial. E acho que a questão do tempo é uma questão crucial do tempo e do vazio, né? Na contemporaneidade, na nossa relação com a internet, porque a relação com a internet, com as redes sociais, deturpa o nosso modo de usar a internet, não é relação, o nosso modo de usar a internet e as redes sociais deturpa a nossa relação com o tempo e nossa relação, não é a nossa relação com o vazio que somos, né? E que a gente, enfim, tenta preencher. Agora, a pergunta da Lindy, a questão da diferença, de não fazer trabalho... Só, Natália, preste atenção que ele está no finalzinho do tempo. Ai, desculpa. Tá. Já que estamos falando de tempo, né? Tá. Eu vou, então, a última é sobre temporalidade, né? Já vou emendar com ela. Depois, Pedro. Já vou emendar com ela. A da Lindy vai ficar para depois. Então, eu não escrevi o livro na pandemia, né? Eu escrevi o livro antes da pandemia, mas eu acho que sim. Não só o meu livro, mas acho que a própria literatura, né? Esse lugar, eu gostei, o que o Pedro falou, até anotei aqui, né? A fantasia é o entrelaçamento entre passado, presente e futuro, né? E a literatura também, né? Então, acho que o meu livro ele só coloca isso mais explicitamente, vamos dizer assim, né? Bom, eu vou deixar agora Cecília, se tem outra pergunta aí para o Pedro? Na verdade, é uma autoral, enfim. Só para aproveitar o restinho de tempo que a gente tem, Pedro, na verdade, eu gostei muito do que você colocou, e é uma meio provocação, assim, se faz sentido para você pensar que talvez justamente isso que eu acho que você delineou tão bem quanto o que é esse discurso neoliberal, esse individualismo brutal, enfim, talvez possam ser interpretados como uma espécie de uma fantasia, não estruturante, mas alienante, fruto um pouco do próprio sujeito dividido que a psicanálise delineia, como se a própria angústia que a psicanálise denuncia, não sei se é a melhor palavra, mas seja parte da produção desse discurso tão totalizante, de alguma maneira, numa fantasia, mas nessa distinção de fantasia estruturante e alienante, que, se eu não me engano, eu acho que é do Zeferino Rocha, não tenho certeza. Não, sim, claro, por isso que eu disse que se tratam de fantasias. A questão é quando você fantasia e sabe que isso é uma fantasia, e quando você fantasia, acha que isso é o real, né? Se trata de você ter um trabalho crítico sobre a fantasia. É evidente que as pessoas chegam à análise tomando suas fantasias como a mais dura realidade. É na análise que o sujeito pode, de alguma maneira, pode fazer a famosa travessia da fantasia lá, né? Que ele pode ocupar lugares diferentes em relação à fantasia e encontrar um certo distanciamento crítico, né? A psicanálise, em última instância, mesmo com todo esse discurso do Freud de psicologia das profundezas, é uma herdeira do iluminismo, né? Ela coloca o sujeito com uma posição crítica em relação ao que o atravessa. Se ele pode ser crítico em relação à fantasia que eu atravesso, ele já é um sujeito dividido em relação a ela, né? A gente ganha do grande outro, a gente vem ao mundo sendo ensinado como fantasiar, vamos dizer assim, né? A gente entra num trem que já está andando, e uma dessas fantasias é essa aí, neoliberal. Claro, as grandes fantasias lá anteriormente, né, que o Benjamin fala, por exemplo, as fantasias das grandes religiões, do cristianismo, do judaísmo, do islã, e etc., para pegar apenas as maiores, elas também são fantasias fechadas, como todo discurso religioso. A questão é que o Leskov demonstrou em ato, e o Benjamin pôde ler bem, pôde interpretar bem, é que quando alguém tomava a palavra para contar aquelas histórias, ele as, entre aspas, deturpava. Ele não estava tão ocupado com fatos. Ele estava ocupado, de alguma maneira, se
encarnar naquela história, de participar daquilo de algum modo, de ser sujeito naquilo. O que importa é como é que os nossos pacientes são atravessados por esse discurso neoliberal ou até o discurso neofascista. Eles conseguem se colocar como sujeitos em relação àquilo ali ou eles sucumbem? Esta que é a questão. Eu acho que se ele está procurando análise é porque ele já está dividido, né? O problema é quem nem chega ali na análise. E esses eu não sei muito bem o que a gente faz com eles, não. É uma luta. Perfeito. Pelo que eu estou entendendo, a gente chegou no final do nosso tempo, não teria... Você quer, Cecília? Tem mais não, alguma na coisa? Verdade, Lindy, enquanto a gente estava falando, chegaram para mim mensagens, lembrando que apesar do nosso cronômetro estar indicando o fim, a gente tem mais 15 ou 20 minutos ainda, porque a mesa está programada até 12h15. Então, se vocês não se opuserem, eu sugeriria da Natália voltar à pergunta da Lindy, que a gente acabou tendo que apressar, e entrou mais uma para o Pedro. E aí, na sequência da resposta dela, eu trago a nova que chegou para o Pedro, tá bom? Então tá. Legal, tá bom. A pergunta da Lindy era sobre o ghosting e que não se faz trabalho de luto, né? Isso, você quer que eu repita? Pode ser, por favor. Peraí, deixa eu só... Questão tecnológica, deixa eu só achar ela aqui. Tá, rápido. O personagem que vive a experiência do ghosting sofre uma amputação amorosa sem possibilidade de fazer o trabalho do luto, que faz parte das perdas que podem ser simbolizadas. Pode nos falar sobre a diferença? Sim. E é curioso, né? A primeira vez que eu ouvi falar sobre o termo ghosting, foi uma amiga que leu o original, que não tinha sido publicado ainda no meu livro, e ela falou, Natália, isso tem nome, isso chama ghosting, e me mandou um monte de artigos sobre o assunto, né, pesquisas, enfim, publicações em revistas de psicologia, e de fato, né, é comprovado que quando esse fim, na verdade, assim, o fim de uma relação, ele sempre acontece sozinho. A gente sempre, não é dentro da relação, é fora da relação que a relação termina, sempre. Mas quando há um vislumbre desse fim ainda dentro da relação, né, é quando o outro diz, né, aponta para esse caminho, enfim, é muito mais fácil elaborar, né? Eu acho que e por que e algo que eu fui aprendendo, né? Por que é mais difícil elaborar o fim de uma relação, fazer esse trabalho de luto quando esse fim é abrupto? Primeiro porque a pessoa fica... e aí a gente chega também nos motivos. Por que a pessoa some? Por que a outra pessoa some? De uma certa forma, não colocando fecho, é como se ela pudesse voltar, né? E isso dos dois lados. Há uma fantasia. Primeiro, a pessoa não... opta por não proferir o não, porque ela não quer se dar o trabalho disso, mas também porque ela quer poder voltar, né? Porque é essa fantasia de que se eu não falar não, qualquer momento que eu puder, essa pessoa vai estar ali disponível para mim. E do outro lado, a pessoa que sofre isso tem essa esperança, né? De que, bom, o não foi dito, ele foi dito. Né? Ele não foi dito com as palavras, né? Ele não foi afirmado, mas ele foi dito. E aí o que acontece é um movimento de certa forma pendular, assim, né? E como é que funciona o pêndulo? Ele passa mais rápido pelo centro e ele demora mais nas pontas. Quais são as pontas desse pêndulo? Uma das pontas são as grandes catástrofes. Aí aconteceu uma coisa muito grave. Ele não me respondeu porque está na UTI, porque morreu, porque, enfim. Na outra ponta são as banalidades. O celular quebrou, perdeu meu contato, né? E no meio desse pêndulo, a verdade, essa pessoa não te quer mais. A verdade é simples, dolorosa, né, que ecoa o nosso abandono primeiro, né, de ter nascido, né, e de ser vulnerável, de ser frágil, de ser abandonável, né? Sim, eu só sou abandonado porque eu sou abandonável. E por isso que dói tanto, né? No Mal-Estar na Civilização, o Freud fala, né, do quanto o amor é uma desilusão amorosa das coisas mais dolorosas que existe, né? A gente se vê muito fragilizado, é uma dor e é fantasiosa se a gente para ver, né? Eu não vou morrer,
eu não vou morrer, porque a outra pessoa foi embora, ainda que apareça que sim, que a vida acabou, né, naquele momento, mas enfim, é uma fantasia. Mas é curioso, né? Porque quando as pessoas me... como lidar com isso? O que fazer? Querendo essas respostas, querendo... Aí entramos no campo da autoajuda, praticamente, né? Como se houvesse uma resposta única para cada situação. E não há, né? Você vai ter que saber com a sua história, você vai ter que saber com esse vazio, né? O que fazer com ele, né? E aí falando da minha experiência pessoal, eu escrevi isso num texto, né? Hoje eu agradeço. O que eu fiz? Eu escrevi um livro com esse vazio, né? E agradeço imensamente por essa pessoa que sumiu, né? Obrigada por ter sumido. Cecília, você tem pergunta, segunda pergunta, né? Isso, tem uma pergunta nova que entrou para o Pedro, da Júlia Goulart. Pedro, pensando na pandemia como uma situação de catástrofe, acredito que a experiência que vivemos também pode se misturar nas micronarrativas da clínica, pensando na situação política atual de não reconhecimento. O que você pensa sobre isso? Eu acho essa intervenção fundamental, né? É isso, essa pandemia ela tem uma particularidade. Temos um visitante ali. Essa pandemia tem uma particularidade que, aliás, a Eliana Schuller-Reis e a Jo Bandar expressam muito bem no último livro delas, né, de que nós somos todos atravessados por ela, né, pacientes e analistas. Né? Se trata de um trauma coletivo, não um trauma só de alguns, como a gente costuma receber na clínica. Né? Então, ela tem uma particularidade importante, digamos, um desafio a mais para o analista, eu diria que ele precisa trabalhar isso na sua análise, para ele poder, de algum modo, dar conta de escutar a respeito desse assunto, do que o paciente traz. Né? Só que a questão é que o analista dele também está passando por isso. Digamos que é uma situação sui generis para quase todos nós, é que não tem ninguém fora disso. Né? A gente não sabe ainda muito bem como é que a gente está elaborando. Como nós sabemos, psicanálise, a elaboração não se dá assim, né? Ela tem seu tempo e nós não sabemos qual é. Então, cada um está passando por isso de algum modo diferente. Eu não acho que a pandemia acabou ainda, não. Ela tá fraquinha, né? Ela está fraquinha, mas eu não sei se ela acabou. Mas, de qualquer modo, a mortandade, né, enorme, né, e os adoecimentos em massa, de fato, não estão acontecendo mais, ainda bem. Graças à vacina. Eu acho o seguinte, eu acho que eu pelo menos vi isso na minha clínica, né? Todos os pacientes trazem os efeitos da pandemia sobre si mesmos, inclusive os negacionistas, trazem os efeitos da pandemia sobre si mesmos. Não cabe a nós, analistas, ficarmos chamando eles a trazer tal assunto ou outro, mas eles trazem, e isso nos afeta. O que a gente tem que utilizar desse afeto que vem sobre nós, não só para a gente trabalhar na nossa análise, mas também que, de algum modo, a gente entender que estamos compartilhando algo. E estar compartilhando algo é um caminho importante para as construções que a Lídia mencionou, que ela trouxe à conversa, e para a tentativa de produzir fantasias coletivas a respeito do que se passou e ainda está se passando. Né? Isso é um trabalho a ser feito. Isso, é claro que uma parte do trabalho está feito, seja pela OMS, seja pelos discursos, enfim, de figuras, vultos importantes no cenário político, médico, epidemiológico, mas isso ainda não tem capilaridade, a não ser quando isso só aparece quando cada um vai tentando construir um sentido para essa experiência e, como nós vamos ver, esses sentidos vão se compartilhando. No livro que eu mencionei, a Jo Bandar comenta sobre uma pesquisa feita com sonhos durante a pandemia, o que, de certa maneira, aponta exatamente para isso, né? Como os sonhos, eles marcam alguma semelhança, sonhos de pessoas diversas a respeito do que estavam passando na pandemia. Né? Nós temos um trabalho coletivo de fantasiar conjuntamente, nos posicionarmos singularmente, mas, ao mesmo tempo, juntos a respeito dessa experiência, que não é só, obviamente, a doença, o isolamento social e o pandemônio que veio junto aqui no Brasil, que nós temos que tentar elaborar, porque se nós não elaborarmos, nós vamos, como sabemos, viver uma neurose traumática.
né? E aí não é brincadeira, não. A neurose traumática, a gente pode dizer, a partir do Freud lá em 1920, que é exatamente a derrocada da fantasia. Ela não é outra coisa senão isso. Eu acho que a gente está em cima da hora. Não tem mais alguma pergunta, Cecília? Pergunta formalizada dessa forma, não. Surgiram 2 comentários, já havia outros, eu tinha priorizado suas perguntas, mas pergunta diretamente, não. Então, talvez fala os 2 comentários. Faça os comentários. Eu passo para a Liliane, tá? Tá. A primeira é da Márcia Vanderlei, que comenta que, Natália, que desde o início, você, pensando na sua resposta última, né, sobre isso que não pôde ser dito, desde o início tinham sinais que o abandono poderia acontecer, apenas não poderiam ser vistos pela Mirella. Esse foi um dos comentários. E o Marcos Veiga traz que, a partir do poder voltar, mencionado pela Natália, pensei no desamparo e angústia sentido pelas tantas crianças abandonadas em abrigos, sempre na expectativa de que os pais vão voltar um dia, mesmo quando são adotadas, ou seja, algo que se leva para a vida toda. Ótimo. Então, vou agradecer muito a participação do Pedro e da Natália. Eu acho que o que vocês trouxeram vai servir para muita reflexão. E passo, então, a palavra para a Liliane. Obrigada, Lídia, Cecília, obrigada, Pedro e Natália, por essa mesa tão inspiradora, né, que trouxe a possibilidade de a gente pensar em novas narrativas, né, para esse momento tão crucial. A gente vai ter um intervalo para o almoço e a gente retorna às 14 horas. Obrigada.